Então, para a gente poder discutir esse assunto, a gente conversa agora com a Defensora Pública da União, a Carolina Castelhano, que também é Defensora Nacional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União. Obrigada pela gentileza da entrevista, por estar conosco, principalmente pessoalmente na CNN. E começo lhe perguntando, esse número de mortes que a gente viu nas últimas horas e dias na Baixada Santista, isso acaba acendendo uma luz para um problema de letalidade dentro da polícia. E mais, um problema de policiais que morrem em operações e esses cidadãos que morrem também nessas ações, que é um número altíssimo. Bem, primeiro de tudo, bom dia, né? Bom dia, Elisa. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Em relação à sua pergunta, Elisa, como você disse, né, a Defensoria Pública da União, ela vem acompanhando de perto, né, a situação que está acontecendo na Baixada Santista. E, nesse sentido, vem acompanhando com outros órgãos, né? A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, o próprio Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo. A Defensoria Pública da União acompanha com bastante preocupação, né, todo o episódio, considerando que, primeiro de tudo, né, a gente lamenta profundamente a morte de um policial em serviço, se solidariza com toda a corporação, com todos os policiais atingidos, né, com essa atuação extremamente violenta, se solidariza com a família do policial, né, infelizmente morto. Mas a Defensoria Pública da União entende que a resposta estatal ela é definitivamente necessária. A responsabilização e a apuração de um crime violento como esse contra um agente estatal, né, no exercício da sua função, essa resposta ela é extremamente necessária e é o que a Defensoria Pública da União e todos os órgãos de direitos humanos esperam. Mas a gente entende que a resposta estatal ela não pode ser de forma alguma ilegal, né? Ela tem que ser sempre vinda, né? Sempre atuante na quadra da lei, né? E nesse sentido a Defensoria Pública da União percebe um uso absolutamente desproporcional do uso da força, né? E nesse sentido, Elisa, é sempre bom a gente ressaltar, né, que o Estado, por uma atribuição constitucional, uma atribuição legal, é quem efetivamente possui e detém o uso legítimo da força, né? Então, o que a gente espera dos nossos entes estatais e aqui os nossos órgãos de persecução penal é que o uso dessa força legítima se faça de forma adequada, se faça de forma razoável, dentro do que determina e o que estipula a lei. Então, a Defensoria Pública da União, né, na sua função de promoção de direitos humanos, entende que essa promoção de direitos humanos, ela se estende a absolutamente todas as pessoas, né? Não é a cor da pele, não é o local que a pessoa reside que vai determinar se aquela pessoa é merecedora ou não da observância dos seus direitos humanos. Pois Carolina, a gente até trouxe um dado aqui durante essa semana, porque sempre quando a gente vê a efervescência de um assunto, naturalmente a gente começa a ir atrás de números, né, para ver até que ponto esses números se sustentam ou não. Aí a gente constatou por parte da Secretaria de Segurança Pública, foi um levantamento feito até pelo Yuri Pita, que só nesse primeiro semestre de 2023, 11 policiais morreram em São Paulo em operações. Então, você tem 11 famílias, né, que perderam alguém que estava ali defendendo a segurança da sociedade. Também no primeiro semestre, somente no estado de São Paulo, 201 pessoas morreram em operações policiais. E é interessante a gente trazer aqui os números, porque o que seria um número aceitável, né? Quando a gente fala de mortes, a gente nunca aceita. O 0 seria o ideal. Mas esse número nos diz o quê? Levando em conta que a gente teve, no ano passado, 181 mortes no primeiro semestre. E esse ano já estamos em mais de 200. Elisa, a gente acredita que esses números indicam, né, um uso excessivo, né, desse uso legítimo da força, né? Esse uso legítimo da força, ele descamba, né, num uso excessivo quando esses números nos apontam, né, essa quantidade de pessoas ceifadas, né, de suas vidas
por aparatos institucionais de poder. A Defensoria Pública da União, né, assim como os demais órgãos de atuação em direitos humanos, né, entende que cabe ao Estado sempre atuar com técnica, sempre atuar nos estreitos limites da razoabilidade e, principalmente, né, atuar com inteligência, né? Então, quando a gente fala de política de segurança pública, a gente pressuponha que tenha uma inteligência, né, uma técnica apurada ali por trás. E quando a gente traz números tão alarmantes como esse que você acabou de falar, a gente fica muito evidente, muito claro, a ausência absoluta de uma técnica de atuação aí por trás. O que a gente consegue identificar diante de números tão alarmantes é, na verdade, uma política de extermínio, uma política que simplesmente prioriza, né, a morte em detrimento da prevenção do crime, em prevenção da repressão, em prevenção de uma responsabilização criminal adequada e efetiva. Então, esses números, eu acho que eles falam muito, né, por si só. Aproveitando que a gente está aqui nesse momento tão importante, né, podendo ouvir uma defensora pública federal, de que maneira, Carolina, você, ou a senhora, desculpa a deselegância, Não, né? que isso. Eu quero ser educada, mas ao mesmo tempo, você avalia a questão do uso de câmera no peito dos policiais, né? Até que ponto as câmeras, na sua visão, diante do seu conhecimento, elas podem colaborar para que nós tenhamos mais transparência em casos como esse? Bem, Elisa, nesse sentido, né, a gente tem diversas pesquisas, não só aqui no âmbito nacional, mas pesquisas também produzidas em outros países, né, que demonstram de forma muito contundente a redução da letalidade da atividade policial a partir do uso das câmeras. E a gente acredita, né, quando eu digo nós, Defensoria Pública, nós, instituições preocupadas, né, com a preservação dos direitos individuais, a gente acredita que as câmeras de segurança, muito do que se diz por aí, né, definitivamente não é uma ferramenta que visa coibir a atividade policial, muito pelo contrário, é uma ferramenta que visa aprimorar, que visa aperfeiçoar a atividade policial, muito na linha do que eu falei anteriormente, né, de realmente priorizar uma atividade policial feita, né, delineada com uma inteligência, com uma técnica, e também é uma ferramenta de proteção ao próprio policial, né? Vocês comentaram um pouco mais cedo sobre a questão do aumento, né, da letalidade policial no primeiro trimestre do ano, né, apesar do uso das câmeras. Então, o que a gente precisa efetivamente adotar como uma política pública é não apenas o uso das câmeras por si só, mas protocolos técnicos que, de fato, subsidiem tecnicamente o uso dessas câmeras, né? Protocolos formulados por especialistas, né, por experts em segurança pública e que, de fato, estipulem como as câmeras devem ser usadas, em que momentos, né, que deveriam ser eventualmente desligadas para preservar um momento de privacidade ou até mesmo uma situação mais sensível e delicada de atuação policial, mas definitivamente as câmeras de segurança protegem não apenas a população, mas protegem também os policiais. Fantástico a gente poder ouvi-la. Muito obrigada, Defensora Pública Federal, Carolina Castellano. E esperamos novas entrevistas, novos contatos, que para a gente é sempre muito importante compartilhar informação tão relevante para a sociedade. Obrigada. E estamos à disposição. Obrigada. Obrigada, bom dia.